Talvez o erro mais comum que eu vejo as pessoas cometendo quando vão tentar implementar métodos de gestão de conhecimento seja aplicar de forma padronizada e rígida esses métodos sem ajustar eles à própria maneira de pensar. Técnicas como Zettelkasten e notas atômicas podem parecer complexas justamente por falta dessa flexibilidade. Sistemas assim exigem uma abordagem mais adaptável ao nosso estilo de aprendizado, e para isso precisamos, antes de tudo, entender qual o objetivo fundamental que buscamos, para então criarmos nós mesmos um método que mais se adapta à forma que pensamos. Os 2 exemplos que eu vou dar agora podem parecer bem óbvios, mas eu tenho certeza que pode ajudar vocês a entender um pouco melhor quando eu chegar no método Zettelkasten. Imagine que você define a tarefa de escrever um livro. Você sabe que, de forma alguma, essa única task representa a complexidade total do que precisa ser feito e planejado para que, de fato, isso seja concluído. A qualidade do planejamento e a chance de completude depende do quanto você consegue tornar gerenciável as múltiplas tarefas e etapas necessárias para que de fato isso aconteça. Planejamento nada mais é do que você dividir essa grande tarefa em tarefas menores, quais você consegue gerenciar e consegue executar com determinada prioridade. E o conjunto total da soma dessas tarefas concluídas resultam na grande tarefa, por fim, também concluída. Isso se aplica a basicamente tudo que a gente entende como complexo. Imagine que você quer entender psicologia comportamental e o comportamento humano como um todo. A gente sabe que, considerando a complexidade de como o nosso cérebro funciona, tanto em aspecto biológico quanto em aspectos culturais e comportamentais, que apenas alguns conceitos passam longe de ser o bastante para descrever como de fato esse sistema funciona. Então, da mesma forma, torna-se necessário que você seja capaz de segmentar esse grande conjunto extremamente complexo de informação em, em fragmentos gerenciáveis que permita você entender cada aspecto posteriormente como um todo. Zettelkasten, ou notas atômicas, zettels, é uma técnica focada em dividir grandes conceitos em notas pequenas, zettels. O que, no caso de anotações à mão, pode de fato exigir que você tenha um sistema de classificação extremamente eficiente, pois, caso ao contrário, você só terá vários post-its dos quais você sequer consegue encontrar alguma coisa. Mas isso definitivamente não se aplica às ferramentas de PKM como Obsidian ou Supernotes, até mesmo Notion. Além do fato que basta uma única revisão para você classificar manualmente seus estudos, que convenhamos é algo que já será feito de qualquer forma, já que se não é para ser revisado, sequer faz sentido anotar. Além disso, é possível que durante a própria escrita você, ao simples apertar de um botão, consiga conectar assuntos que você já estudou previamente diretamente ao que você está estudando agora. E uma vez criada essa conexão, tecnicamente você já realizou uma classificação. Pode parecer muito sutil, mas quando você conecta 2 ideias, o que você está fazendo na prática é classificando ambas ideias com um conceito em comum. É exatamente isso que fazemos quando adicionamos uma mesma tag a ambas, a gente relaciona. Cada Zettel é uma parte pequena de conhecimento que você pode expandir e conectar com outras, formando redes de informação. Com essa abordagem, a gente consegue gerenciar melhor o conhecimento, priorizar o que precisa e dar mais atenção a como trabalhar de forma incremental e modular, fragmentando conceitos complexos em informações gerenciáveis e compreensíveis. Agora, a gente vai conectar isso a um segundo conceito que, para mim, é o segundo mais importante quando a gente fala de gestão de conhecimento. O termo viés se refere a tendências sistemáticas de pensamento, julgamento ou percepção que direcionam a forma como interpretamos a realidade. Tomamos decisão e fazemos julgamentos. Viés da confirmação, por exemplo, é a tendência de procurar interpretar e favorecer informações que já confirmem as crenças e hipóteses já existentes, na maioria das vezes desconsiderando informações que possam contradizer essas crenças. É o que faz que 2 grupos diferentes vejam uma mesma notícia de formas totalmente diferentes e sempre defendam o lado que já acreditavam estar certos. Mas por que eu resgatei essas definições de psicologia que vocês com certeza já devem conhecer?
para falar sobre o termo que eu citei. Ecological thinking, ou pensamento ecológico, de forma muito simplificada, refere-se a uma abordagem holística para entender as interações e relações entre diferentes componentes de um sistema, levando em consideração o contexto amplo em que esses componentes existem. Algo que vocês já devem conhecer no estudo de teoria geral de sistemas, é algo que te permite entender como é fácil tirar conclusões objetivamente erradas quando ignoramos o contexto e o impacto de coisas que geralmente não estão tão óbvias, né. Voltando às ferramentas de PKM, quando usamos sistemas de link, seja do Obsidian ou Supernotes, com os conceitos de Zettels, estamos essencialmente criando um sistema interconectado onde cada informação ou conceito que adicionarmos pode se relacionar com outras ideias, criando um fluxo de conhecimento contínuo e em evolução. Isso te ajuda a entender como ideias evoluem e se influenciam mutuamente. Então, ao invés de ver notas de forma isolada, você começa a perceber como cada informação se encaixa em um sistema maior, se relaciona com as outras e direciona as nossas decisões e conclusões. Simplesmente estar ciente desses conceitos já muda totalmente a forma que você vê seus estudos. Das literais centenas de funções e facilitadores, plugins que você encontra nessas ferramentas, e todas passam a se resumir nas funções nativas que se baseiam em você poder, de forma simples, conectar e navegar entre tudo que você estuda. E entender que aplicar isso depende da mesma progressão gradual que qualquer sistema complexo que dividimos infinitamente até poder executar. Também aceitar que, de forma alguma, chegaremos a qualquer solução definitiva. Aprender exatamente sobre melhorar naquilo que buscamos entender cada vez mais. Qualquer que seja o seu método, se daqui a algum tempo ainda achar que se trata do melhor método, talvez você não esteja aprendendo direito. E bem, de resto é isso. Lembrando que isso é um recorte, eu vou estar linkando vários, né, materiais adicionais para quem quer se aprofundar mais nesses assuntos, mas sinceramente, são coisas bem intuitivas que, como eu falei, basta você estar ciente disso e buscar aprimorar e aplicar da melhor forma, que você vai encontrar o método que melhor se adapta a como você de fato pensa, né, tendo como foco esses objetivos. E sobre esse vídeo ser mais teórico, de fato, para mim não faz sentido nenhum trazer qualquer conteúdo de configuração, apertando botões ou plugins, sem antes, né, eu deixar muito bem definido esses conceitos que para mim são os mais importantes. E assim, eu não vou estar prometendo nada, mas eu pretendo sim estar trazendo conteúdo também técnico para vocês. Não sei quando, sinceramente, e eu queria aproveitar, né, que eu comentei aqui sobre algumas coisas de psicologias como um todo, né? Eu tô muito hoje de fato entender sobre isso, mas eu vou deixar um canal aqui do meu amigo Carlos que trazendo muito conteúdo interessantíssimo e relevante sobre o tema. Vários desses vídeos eu vejo como necessário para muita gente, foi pra mim pelo menos, e, enfim, né, tem muita coisa que eu sinto falta da galera trazer da comunidade de Obsidian pra cá, mas eu vou estar tentando, eu vou estar tentando trazer algumas coisas relevantes pra vocês. E, por fim, agradeço todo mundo que comentou, curtiu, se inscreveu aqui, tá, né, até me mandando mensagem pra que eu continue fazendo vídeo. E, enfim, agradeço demais e nos vemos.